Olá, boa tarde, meus amados e queridos irmãos. Mais uma vez aqui estou com a graça do nosso Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para compartilhar com os irmãos de uma palavra bendita que se encontra em Romanos, capítulo 6, no versículo 1 ao 23, onde a palavra do Senhor assim nos revela: mortos para o pecado, nascidos para uma nova vida. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo, mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina, a que fostes entregues, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como um homem pela fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, afeitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos, amados em Cristo Jesus, quero aqui, irmãos, meditar nesta palavra
para dizer que, irmãos, se estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Irmãos, quem está em Cristo já não pode ser mais dominado pelo pecado. Porque o pecado, Jesus Cristo, pagou o preço naquela cruz pelos nossos pecados. Irmãos amados, sabemos que nós não podemos nos deixar se levar pelo pecado, pelas concupiscências da carne, mas devemos olhar para a palavra de Deus. E assim, na palavra de Deus, cada dia meditarmos, buscarmos a reflexão espiritual para as nossas vidas. Para que assim, irmãos, nós não viemos deixar nos dominar pelo pecado. Porque a palavra de Deus aqui, irmãos, nos revela que há pecado que é para a morte. Então a palavra de Deus, no versículo 11, nos revela: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois o pecado já não deve reinar mais em vós, no vosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Irmãos, o que a palavra de Deus quer nos revelar é que nós já fomos mortos para o pecado, mas vivemos em Cristo Jesus. Então o pecado ele já não pode ter mais domínio sobre o nosso corpo. Devemos, irmãos, resistir ao pecado e assim buscar na palavra de Deus o entendimento para a nossa vida espiritual. Porque, irmãos, é dessa forma que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo no altar do Senhor. Irmãos, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Então, pelo nosso corpo ser templo do Espírito Santo de Deus, este corpo ele tem que ser cada dia mais consagrado a Deus. Irmãos, devemos buscar na lei do Senhor o entendimento necessário, o discernimento necessário, para que assim o pecado não venha mais reinar em nós. Porque, irmãos, a palavra de Deus nos diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, a palavra graça significa favor imerecido. Sabemos que nós não somos merecedores de coisa alguma, mas pela graça somos salvos. Irmãos, o amor é o que deve permanecer em nós. Amor a Deus, amor à palavra de Deus, amor a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Devemos cada dia vivermos uma vida santa, íntegra, na presença de Deus, buscando na palavra de Deus o conhecimento da verdade. Porque a palavra de Deus assim nos revela: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, já fomos libertos do pecado por meio da palavra de Deus, por meio de Jesus Cristo. Bem verdade, irmãos, que ainda vivemos nesse corpo carnal. Bem verdade que ainda os desejos pecaminosos às vezes afloram em nós. Mas nós devemos dominar. De que forma? Buscando na palavra de Deus
o discernimento espiritual. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Irmãos, devemos obedecer a Deus, pois sabemos que a mão de Deus é a justiça e Deus é o juiz, o qual julgará a cada um de nós pelas nossas obras. Irmãos, e a palavra de Deus nos deixa bem claro que o julgamento começará pela casa de Deus, a casa espiritual. É o nosso corpo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por isso que a palavra de Deus assim nos diz: mas a graça de Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E assim, libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. E o apóstolo Paulo ele ainda nos afirma: falo como homem, pela fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Irmãos, devemos servir a Deus por meio da sua justiça, porque a sua mão é justiça e Deus é juiz. Sabendo então que Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim então, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o pecado já não reine mais em vós, porque fomos mortos para o pecado, mas estamos vivos em Cristo Jesus. E é dessa forma que nós devemos pensar, que já fomos mortos para o pecado, mas estamos vivos em Cristo Jesus. Querido irmão e amado, que possamos, por meio desta palavra, entendermos e refletirmos que nós já fomos mortos para o pecado, mas agora devemos viver uma nova vida em Cristo Jesus. Não deixando que o pecado venha nos dominar, mas que possamos resistir ao pecado, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. E devemos, irmãos, cada dia buscar na lei do Senhor, porque a lei do Senhor é perfeita e traz refrigério à alma. Querido irmão, amado em Cristo Jesus, descansa no Senhor e o mais Ele fará por você, por cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.